Alô, lotequeiros de plantão! Vamos para os meus palpites para a Loteca Concurso 1139, que ocorrerá neste meio de semana. Lembrando que o concurso 1138 do final de semana acumulou, ninguém acertou os 14 jogos. E esse do meio de semana pagará R$ 500 mil para quem acertar os 14 jogos. E o jogo 1 começa com uma grande partida entre Flamengo e Palmeiras. É uma partida dificílima para ambas as equipes. O Flamengo é favorito por jogar em casa. Lembrando, pessoal, que eu vou usar 5 duplos nesse joguinho. É uma aposta que custa R$ 48. E meu conselho é que vocês usem a intuição de vocês. Eu vou dar algumas análises, algumas estatísticas, mas vocês têm que ir muito na intuição, que isso vai fazer toda a diferença. E no jogo 1, meu palpite pelo histórico que eu vi aqui, que eu analisei, o Flamengo é franco favorito. O Flamengo vem de 2 vitórias seguidas em casa, e o Palmeiras, nas últimas 4 partidas fora de casa, perdeu 3, empatou 1. A última vitória do Palmeiras foi contra o Atlético Mineiro. Depois disso, fora de casa, não ganhou mais de ninguém. Vem de uma derrota para o Vitória em casa. E aqui eu vou de Flamengo na coluna 1, no jogo 1. Jogo 2, São Paulo e Goiás. O São Paulo vem muito bem em casa, apesar do último empate com o Botafogo, que é uma grande equipe, né? O Botafogo do Rio. Contra o Goiás, acredito também que o time do São Paulo é favorito. Esse jogo é pela Copa do Brasil. O Goiás é um time da Série B que está lutando pelo acesso contra o São Paulo fortíssimo. Em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4. O Goiás, nos últimos 5 fora de casa, perdeu 4. E aqui eu vou de São Paulo também, no jogo 2, coluna 1. Jogo 3, Desportiva do Espírito Santo versus Rio Branco. São equipes que vêm nos últimos 5 jogos. A Desportiva venceu 3 em casa, nas últimas 2 empatou 1 e perdeu outra. Contra o Rio Branco, que fora de casa não perde 5 jogos. Para mim aqui, o Rio Branco é favorito, é um time mais pesado. Nos últimos 5 jogos fora de casa não perdeu. Contra a Desportiva, que vem de uma derrota em casa, aqui eu vou abrir meu primeiro duplo. Vou jogar em casa aqui. A Desportiva é perigosa contra o Rio Branco, que eu vejo como mais favorito para a partida. E vou usar meu primeiro duplo aberto na coluna 1 e coluna 2 no jogo 3. Jogo 4, Avaí de Santa Catarina contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um jogo também difícil de decifrar o que vai acontecer, mas temos uma base pelas últimas 5 partidas. O Avaí perdeu as 2 em casa das últimas 5, venceu apenas uma. Foram 2 derrotas em casa nos últimos 5 jogos do Avaí, 2 empates e apenas uma vitória. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que perdeu as 3 últimas partidas. E curiosamente, as 2 últimas fora de casa por 4-1, de goleada para o CRB e para o Ceará. Eu aqui vou acreditar na vitória do Avaí e vou de Avaí no jogo 4 seco. Vou no Avaí seco. Jogo 5, Botafogo do Rio, que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia. Um jogo dificílimo também aqui, mas o Botafogo eu vejo como favorito, apesar de ter vindo de uma derrota horrível para o Cruzeiro em casa por 3-0, mas antes disso tinha várias vitórias em casa consecutivas. E um Bahia que nas últimas 5 partidas perdeu 3, ganhou fora do Atlético Paranaense, uma só, e empatou com o Atlético Goianiense. Para mim o Botafogo é franco favorito e eu vou de coluna 1 no Botafogo do Rio aqui. Jogo 6, Atlético Paranaense versus Bragantino. Jogo dificílimo, 2 equipes parelhas, muito fortes. O Atlético Paranaense vem 2 vitórias seguidas em casa, contra um Bragantino que não vence nenhuma partida nos últimos 5 jogos, não venceu ninguém fora de casa. Vem de derrota em casa para o Fluminense por 1-0. Mas aqui, conhecendo o Bragantino, que é derruba lotequeiros, eu vou usar um duplo e vou de Atlético Paranaense e empate. Meu segundo duplo nesse jogo 6.
Jogo 7, CRB e Atlético Mineiro. Jogo pela Copa do Brasil. O CRB é uma equipe muito forte jogando em casa. Nas últimas 5 partidas venceu 3. Nesse final de semana pela Série B empatou com o Santos de 1-1, inclusive um golaço do jogador do CRB de voleio. Muito bonito, uma equipe forte, quase vence o Santos. E vai dar trabalho aqui o Atlético Mineiro, viu? Nesse jogo eu vou usar um duplo e vou de CRB empate. Na minha opinião, o Galo não vence essa partida. Um jogo difícil, o Galo nas últimas 5 partidas fora de casa empatou com o Juventude, perdeu de 3-0 do Botafogo, perdeu do Vitória da Bahia, ganhou apenas 2 partidas e é um jogo difícil. E eu vou de CRB empate no jogo 7. Usei meu terceiro duplo. Quarto, oitavo jogo é o Caxias contra o Confiança de Sergipe. O Caxias vem de 2 vitórias seguidas em casa contra o Confiança, que é péssimo fora de casa, perdeu 4 dos últimos 5 jogos, empatou o último contra o Botafogo da Paraíba. E aqui eu vou acreditar na vitória do Caxias, mas vou puxar um duplo aqui, porque pode o Confiança surpreender, porque surpreendeu o Botafogo da Paraíba na última rodada, fora de casa empatou em 3-3, um grande jogo. Então, meu quarto duplo para esse jogo 8, Caxias e empate contra o Confiança. Jogo 9, Náutico, Capibaribe, Pernambuco, Recife, contra o Ipiranga. O Ipiranga, que nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3, empatou 1, só ganhou 1. É difícil o jogo aqui para o Ipiranga, viu? Fora de casa contra o Náutico, que é favorito. Apesar de não vencer o seu último jogo em casa, mas foi contra o Atlético Clube, e dessa vez eu acredito no Náutico e vou de Náutico na coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Real Noroeste do Espírito Santo contra Linhares. Jogo aqui difícil, não temos muitas informações, mas nas últimas 5 partidas do Real Noroeste em casa, ele venceu 3 e perdeu 2. Perdeu inclusive a última partida no dia 27 de julho para o Brasiliense por 2-0 em casa, contra um Linhares que vem de derrota também por 3-0 fora de casa. Nas últimas 5 partidas venceu 2. E vou usar meu quinto duplo aqui nesse jogo, muito difícil. Vou abrir esse duplo, vou de coluna 1 e coluna 2, acreditando num grande jogo, e pelas informações que tem, uma das 2 equipes irá vencer essa partida. Jogo 11, Botafogo, Boca Juniors, aliás, Boca Juniors da Argentina, que já é pela Superliga Argentina, Campeonato Argentino. Boca Juniors da Argentina contra Banfield. Boca Juniors e Banfield da Argentina, um jogaço aqui, jogo 11 pelo Campeonato Argentino. O Boca vem de 4 vitórias seguidas em casa, dos últimos 5, contra o Banfield, que nas últimas 5 partidas venceu 2 fora de casa e perdeu 3. Aqui eu vou acreditar na vitória do Boca Juniors. O jogo é na La Bombonera e vou de coluna 1 no jogo 11. Até porque já usei meus 5 duplos. Jogo 12, Atlético Goianiense e Vasco. Jogo difícil aqui também de decifrar. Se eu tivesse mais um duplo, eu colocaria, mas não tenho. E vou de empate seco, acreditando num jogo difícil para ambas as equipes. Pelo equilíbrio que vai ser essa partida, um provável empate é um bom palpite. Jogo 13, Corinthians e Grêmio. Jogo na Arena Corinthians. O Corinthians aqui é já um jogo pela Copa do Brasil. Venceu recentemente o Grêmio, né? Aliás, empataram em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. Aqui já é um jogo pela Copa do Brasil. Eu acredito que o Grêmio vem forte para essa partida, melhorou bastante, pode até vencer o Corinthians, mas acreditando no equilíbrio dessa partida, eu vou de empate seco também nesse jogo, entre Corinthians e Grêmio. Empate seco, o triplo dos pobres, né? Porque é um jogo equilibradíssimo, que ambas as equipes podem vencer, como também pelo equilíbrio pode terminar empatado de novo. Jogo 14, Juventude e Fluminense. Jogo dificílimo para o Fluminense, pois o Juventude em casa já conseguiu bons resultados, apesar de que na última partida não foi bem, perdeu em casa para o Criciúma,
mas vinha muito bem, chegou a vencer o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro por 3-0, mas depois desandou em casa, viu? Contra o Fluminense, que vem de 3 vitórias seguidas fora, em casa e fora de casa, 3 jogos, venceu por 1-0, não tomou gols, e eu vou de Fluminense seco. Coluna 2, nesse jogo acredito que o Fluminense irá vencer o Juventude, na minha opinião. Pois é, pessoal, esses são meus palpites, vocês vão na intuição de vocês, são meros palpites, não tenho como adivinhar jogo algum. Vocês sigam algumas orientações, aproveitem o que der para aproveitar, mas sigam a intuição de vocês. Boa sorte a todos, que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe meu vídeo para que chegue a mais pessoas. As informações da Lotec, aqui você é sempre informado. Nunca se esqueça, nunca desista e vamos rumo aos 14 pontos. Não desistiremos jamais.